Olá, meus queridos irmãos, você que vai assistir essa live, esse trabalho. Nós estamos dando início a mais uma série de lives importantes, ministrando as Escrituras, pregando o Evangelho. Eu sei que a hora já é avançada, é uma hora possivelmente muito avançada, mas eu quero deixar essa mensagem gravada no meu Facebook, para que você possa meditar quando você tiver um tempo. Quero pregar exatamente a poderosa palavra. Eu sei que o dia foi cansativo e muitos, mesmo nessa quarentena, estão entediados de estar em casa. Mas eu louvo a Deus que você que vai ficar conosco, que vai aprender a palavra de Deus, compartilha essa live, convida teu amigo. Eu sei que você está aí no seu Facebook sem fazer muito e sei também que assistiu diversas lives de hoje. Mas vamos meditar um pouco nas Escrituras, na palavra de Deus. É importante porque essa é a mensagem. Eu coloquei um tema aí importante. O tema foi: você escolhe o lugar que você vai, mas como você vai chegar, você não escolhe. Você já parou para pensar que todo ser humano, ele faz seus projetos, seus planos, ele tem uma visão de onde quer chegar, como chegar, de que forma vai chegar. Mas que na verdade você teve, mas não foi tudo aquilo que você pensou. As coisas deram errado. Mas às vezes você chega. Agora, como vai chegar é um pouco difícil. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o maior desejo do apóstolo Paulo era chegar em Roma. Paulo tinha um desejo imenso. Nas suas missões, Paulo sempre visualizava chegar em Roma. Paulo desejava, Deus tinha projeto. Paulo queria, Deus também. E da forma que Paulo chegou, não foi a forma que ele queria, mas ele chegou. O que eu quero hoje dizer para você, nessa palavra de hoje é: eu não sei que forma você vai chegar no seu objetivo, mas você vai chegar. Eu não sei qual caminho você vai tomar, mas ele vai lhe levar até lá. É importante a gente entender que se o projeto está arquitetado, projetado, organizado e confirmado no céu, as coisas vão acontecer. É importante a gente entender que o meu pensamento não é igual ao de Deus. O pensamento de Deus é um pensamento muito elevado. Há caminhos que para mim e para você parecem perigosos, parecem até então contraditório o que você projetou. Mas a minha Bíblia diz, no profeta Naum, que Deus tem um caminho também na tormenta. O caminho de Deus é diferente do meu e do seu. É importante a gente entender que esses caminhos que Deus tem, da forma que Ele trabalha, a compreensão humana não vai compreender, porque não foi dado ao homem compreender exatamente o pensamento de Deus. É importante também nós entendermos que tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Eu, quando li essa passagem, eu me lembrei do filme, não sei se você assistiu, Odisseia, onde Homero retrata exatamente a nossa vida como uma grande viagem. Quem ler a obra escrita por Homero, quem assiste esse filme, vai retratar que aquele homem passou por vales, que aquele homem sofreu, mas aquele homem foi vitorioso. Aquele homem caminhou, andou, é uma vida. Ele passou sua vida exatamente
atravessando becos, vales, atravessando exatamente locais lodocentos, atravessando também perigos escabrosos. Mas ele também teve dias de glória, ele também teve dias exatamente maravilhosos. Não é diferente de você, não é diferente da minha pessoa. Se você fazer uma retrospectiva da tua vida, nem tudo foi espinhos, mas teve espinhos. Também nem tudo foi flores, mas houve flores. Também nem tudo foi aquilo que você imaginou, mas também foi aquilo que você não pensou. Então são pontos importantes que você vai aprender nessa noite. Eu vou deixar gravado essa live e se você sentir, compartilha. Quem ler o livro daquele moço profundo chamado John Bray, o Peregrino, aquele homem retrata exatamente também no seu livro a vida de um ser humano como uma grande viagem. Ele descreve exatamente no seu livro o que, Zé Paulo? Ele descreve a vida do cristão como uma caminhada rumo ao paraíso. Mas perceba que ele sofre, perceba que ele é perseguido, mas ele chega ao paraíso. Também não vai ser fácil para mim e para você. Nunca foi fácil para a igreja do Senhor chegar onde ela chegou. Hoje a gente estamos atravessando vales, as igrejas fechadas, a economia baixa, os homens que querem pôr um fim exatamente nessa divisão, nessa economia em que os maiorais só pensam em si, é perseguida. A época em que as pessoas que tentam fazer o melhor para o ser humano, é a época que nós estamos. Vivemos em tempos de crise onde as pessoas só pensam em si mesmas. Mas Jesus nos orientou, Jesus fez questão de dizer, capítulo 16 de João, o texto vai dizer claramente, o que Zé Paulo vai dizer? Vai dizer que se perseguiram o mestre, por que não vão perseguir os seus servos? A igreja está sendo perseguida. Há exatamente um pensamento comunista aí, fechando as igrejas, acabando com os cultos, e as pessoas se esfriando. Há também um mal, exatamente, nas famílias, onde não se pode mais tocar na mão, abraçar, cheirar, visitar quem ama, porque corre o risco, como disse alguns governadores aí, que estarão tomando exatamente medidas drásticas ao ponto exato de até prender, espancar, bater, tirar a sua liberdade. Significa perseguição. Mas a igreja do Senhor, ela tem um Deus poderoso. E ela sabe exatamente que as coisas estão acontecendo para a vinda sagrada do seu filho. Filho esse que prometeu na cruz do Calvário perdoar o ser humano. E além de tudo, antes de ir embora, Mateus mostra-nos no capítulo 28 que ele estarei convosco até a consumação dos séculos. E o que eu acho lindo em Jesus é que ele não abandona os seus. E essa história que eu quero lhe contar aqui, baseada nesse texto, é de um homem que está preso. É de um homem que só fez o bem, chamado Paulo. É de um homem que ministrou, que levantou a bandeira do cristianismo. É de um homem que sofreu mais do que eu e você. Mas é de um homem que não desistiu. Mas é de um homem que persistiu. É um homem que levantou exatamente e exaltou o nome de Cristo ao ponto de dizer que nada na vida tinha mais aproveito a não ser honrar a Cristo. Que para ele morrer era exatamente glorificar a Cristo. Viver também. Eu quero lhe mostrar que é importante a gente entender
que nós não somos dessa vida. Nós estamos viajando, nós estamos caminhando. Meus queridos irmãos, além de nós estarmos caminhando, essa caminhada é dura, essa caminhada, ela não tem exatamente tapetes aveludados aqui. Tem espinhos. Como disse o Hernandes Dias Lopes, nós não vivemos exatamente numa redoma de vidro. Ser crente não é ir para um piquenique. Não é exatamente estar num parque de diversões. A igreja precisa compreender. Você, crente, precisa entender que o pior está por vir. Jesus fala numa sequência importante, em Mateus 24, ele começa falando do princípio das dores. Quem ler o capítulo 24 de Mateus, vai ver no verso 1 e 2 a admiração dos discípulos pela construção monumental do templo. Mas o verso de número 2, Jesus diz que aqui não ficaria pedra sobre pedra. E no verso de número 3, quem ler a Bíblia vai ver 3 perguntas que os discípulos exatamente fazem a Jesus. Primeira é: quando acontecerá isso, Jesus? Segunda: quando é a tua vinda? Terceira: quando é o fim do mundo? Então, quando você vê isso, Jesus mostra nesse capítulo 24 uma seção crescente de inúmeros acontecimentos. Primeiro, ele usa a expressão em falar do princípio das dores. Depois usa e diz que chegará os tormentos. Depois a grande tribulação. Nós estamos no princípio das dores ainda. Há 4 fatos que acontecem no princípio das dores. O que, Zé Paulo? Primeiro, apostasia. Muitos virão no nome do Senhor. O que a gente vê aí de evangélicos, o que a gente vê aí de igrejas abrindo, o que a gente vê aí, meus irmãos, de apóstolos levantados por homens, o que a gente vê aí, homens e mais homens, curando, fazendo isso e aquilo. Eu não estou dizendo que Jesus deixou de curar, mas entenda, as pessoas visualizam mais isso. Jesus disse, se possível, enganaria até os escolhidos. Está acontecendo. A igreja está exatamente sendo enganada e iludida por esses falsos mestres. Um ensinamento errado é pior do que uma perseguição. E o que tem se levantado de falsos cristãos, de falsos mestres, um falso ensino, cria um falso discípulo, cria um falso mestre, cria um falso discípulo, usando um falso ensinamento e exatamente mostrando uma falsa teologia e uma falsa prosperidade aonde só eles prosperam. E depois vai mostrar um falso inferno. E isso tem ocasionado mortes espirituais em igrejas, onde as pessoas não dão crédito mais às Escrituras. Mas Paulo aqui está viajando e diz as Escrituras que aqui nos mostra um homem que mesmo fazendo bem foi preso. E agora ele está indo para Roma. Diz a Bíblia que no meio, exatamente, quando eles saem, tudo está bem. A navegação está tranquila, o mar não está agitado, o céu não está fechado, as coisas tudo caminha bem. Só que eu quero dizer a você, meu irmão, quando tudo está bem na nossa vida, desconfie. Quando tudo está bem, desconfie. Quando tudo está dando certo, desconfie. Quando tudo parece que está bom, desconfie, meu irmão. Quando o ensinamento de alguém lhe tranquiliza no sentido de você errado, mas você recebe aquele conforto com uma palavra que você queria ouvir, desconfie. Porque nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que se mostra tranquilo está tranquilo. Nem tudo que você acha que vai dar certo é o certo. Aqui, quem ler esse texto vai mostrar uma coisa importante. Eu vou até ler para você entender isso aqui. Capítulo 27, versos
de número 6 em diante assim: e achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E verso 7: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, e havendo chegado apenas de frente de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Note que o verso de número 6 diz que eles foram, navegaram, caminharam, só que chegaram em determinado lugar, e esse lugar o vento não deixou mais eles irem. A tempestade se levantou. Eu quero também dizer a você, não é porque você é crente, meu irmão, não é porque você é salvo, não é porque você confessa a mesma fé que eu, não é porque você levantou a mão para o mesmo Cristo que eu, que você exatamente está, digamos assim, isento de tempestade. A tempestade ela vai te alcançar, meu irmão. A tempestade vai de encontro a você. Significa dizer que tudo vai dar certo ou tudo vai ser só flores porque tu agora é cristão. Pelo contrário, meu querido. Quanto maior for a tua santidade, maior será a perseguição. Quanto maior for tua fidelidade a Deus, mais o mundo vai te rejeitar. Quanto maior for a tua convenção, mais pessoas invejosas vão se levantar contra você. Quanto mais você faz para a obra do Senhor, mais pessoas vão te criticar. E acredite, as perseguições não vêm de fora, vêm de dentro, vêm do familiar. Note aqui que nesse texto vai mostrar que Paulo está preso, o centurião está com ele, possivelmente algemado, e as pessoas que se encontram ali, quando Paulo vai começar a ensinar, que a gente vai ler aqui no verso de número 9, de passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Paulo falava, Paulo ensinava. Paulo exatamente dava uma palavra de conforto. Paulo estava aqui querendo que as coisas não saíssem exatamente do controle, das pessoas não ficassem nervosas. Mas o que vai acontecer? Verso 10, e dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incomodada e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Paulo previu, Paulo percebeu que a tempestade alcançava ele, e ele está aqui advertindo os irmãos que eles vão perder algumas coisas. É necessário a gente entender que nessa caminhada espiritual, você perde também as coisas, meu irmão. E você perde as coisas. Agora não significa dizer que Deus é tirano. Perder as coisas não significa dizer que você vai ficar sem elas. Às vezes é Deus tirando algo bom para lhe dar o melhor. Às vezes é Deus arrancando da tua mão algo para te presentear com algo que tu precisa. Às vezes é Deus tirando aquilo que vai um dia te fazer mal para colocar em você, na sua mão, algo que vai lhe fazer bem. Perceba aqui que Paulo diz 3 coisas importantes, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação vai ser incômoda. Tudo aquilo que acontece na nossa vida nos incomoda. É uma perca de trabalho, é uma perca de uma amizade, é uma doença, é um bem material, é algo que nós amávamos e se incomoda. Paulo faz questão de dizer assim: eu vejo que vai ser incômoda. Incômoda em quê? Versos 10 ainda, com muito danos. O danos aqui não é pouco. Quanto você tem perdido, meu irmão, esses dias? Quantos empresários nessa Covid-19 têm perdido? Quantas pessoas também têm perdido? Perdido a liberdade de cantar, perdido a liberdade de sair, perdido a liberdade de ir na igreja, perdido a liberdade de viver.
Quantas pessoas, por notícias traumáticas, estão agora isoladas em casa? Pessoas que poderiam estar fazendo o que amam, caminhar, correr, mas estão perdidas dentro de casa. Quantas pessoas também, além de perderem tudo isso, perderam também a fé de ficar boa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É que nem tudo está perdido, meu irmão. Deus está no controle. O problema é que a gente vive hoje, numa visão tão materialista, que a gente inverteu o quadro. Há um pensamento que diz que as pessoas hoje, pleno século XXI, amam as coisas e usam as pessoas. Deveria ser o contrário, amar as pessoas e usar as coisas. O nosso coração está tão enraizado nas coisas que a gente deixou exatamente de amar as pessoas. O que Paulo me ensina aqui é que apesar da navegação da vida, dessa vida ser exatamente uma viagem, eu vou perder muitas coisas. E é necessário que eu perca. E é necessário também que eu perca, porque há coisas que aparentam me fazer bem, mas está me fazendo mal. Eu coloquei um vídeo pequeno aí antes desse aqui, tá aí no meu Facebook, que disse uma coisa importante. É que quando Deus afasta as pessoas de você, é porque Ele escuta conversas que você não ouve. E as conversas que Ele ouve, talvez prejudicassem você. Então, em outras palavras, Ele está lhe poupando. Então, é importante a gente ter isso em mente. É importante você ter esse ponto de vista. E o que é que eu aprendo aqui? É que além de perder as coisas, verso 11, diz o texto, mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Ô meu irmão, como é duro você acreditar mais no ser humano do que em Deus. Quantas pessoas aí estão olhando para a medicina, confiando na medicina mais do que em Deus. Eu não estou aqui, longe de mim, dizendo que os médicos deixem de fazer o seu trabalho. Eu respeito demais a medicina. Primeiro, não entendo nada de medicina, mas respeito demais. Segundo, toda área que nos conforta, que nos assegura é importante. Mas deixar de confiar em Deus, meu irmão, é exatamente o caos humano. Você sabe por que o mundo se encontra assim? É porque, lamentavelmente, deixaram de acreditar em Deus. Zombaram de Deus e zombam de Deus. Esqueceram Deus. Perceba que esse piloto aqui é eu, é você. A tempestade veio, aliás, esse centurião é eu e é você. A tempestade veio. O homem de Deus advertiu. O homem de Deus percebeu. O homem avisou. Só que esse homem acreditava mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Deus sempre está advertindo a humanidade. Deus sempre está colocando um freio na humanidade. Deus sempre está levantando um profeta para avisar. Quantas profecias antes desse Covid-19 surgiu em 2019? Quantas profecias foram levantadas? Quantas pessoas foram advertidas? Quantos zombaram no carnaval de Jesus? Quantos ridicularizaram o nome de Deus? Hoje, vemos pessoas que passaram a sua vida inteira na nudez, na pornografia, cantando um hino de Jesus, achando que Jesus está ouvindo. Longe de mim dizer que ele não ouve, mas eu quero dizer uma coisa importante a você. É preciso mais convenção.
É preciso mais transformação. Nós precisamos se ajoelhar, precisamos entender que as coisas, quando eu não escuto a advertência de Deus, há uma consequência. E a consequência é que esse centurião precisava se converter, precisava entender, e você vai ver. Note que veio a advertência, verso 10. Quando Paulo e seus companheiros de viagem embarcaram para Roma, a viagem parecia segura e tranquila, como eu disse. E o que acontece é que tudo ia bem no barco, tudo ia bom. Só que o homem de Deus avisou, o homem de Deus sinalizou, o homem de Deus mostrou, a demonstrava ali. Ele foi zombado, ele foi rejeitado. Houve o descrédito. As pessoas, de especial o centurião, desacreditou no que Paulo disse. E quantas pessoas desacreditaram e desacreditam na palavra de Deus? Correm para o candomblé, escutam A, escutam B, correm para os adivinhos, para o mesa branca, correm para o jogo de tarô, correm para as cartas, mas se esquecem que há um Deus tremendo e poderoso na palavra que sempre está advertindo o homem. A advertência de Deus não é para que o homem morra, mas para que o homem entenda que ele está exatamente no controle. E quem dita as regras é ele, como governador dos governadores. Não é Bolsonaro que comanda o Brasil, é Deus que comanda o Brasil. Não é exatamente os presidentes dos países que comandam seus países, é Deus. Agora, quando nação A, nação B se levanta para ditar suas próprias regras, Deus se levanta do trono. Deus derruba o império grande. Quantos têm caído? Quantos têm exatamente morrido? Quando visualizamos a poderosa palavra de Deus, grandes impérios caíram. Nabucodonosor foi um deles, caiu. O rei da Síria foi um deles. Senaqueribe também, ele caiu. Quantos grandes generais se levantaram? Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Esses homens tudo cresceram. Esses homens foram gigantescos no seu nome. Aliás, na sua época. Mas maior é Jeová. Maior é Deus. Deus está no controle de tudo. E está no controle exatamente da palavra, do controle desse barquinho que Paulo está. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Saiba que nenhum mal vai chegar à tua casa. Nenhum mal vai bater na tua porta. Nenhum mal vai entrar pelas portas e atingir você. Se chegar a atingir, pode ter certeza, Deus tem um propósito para te curar, para você testemunhar da sua grandeza. É importante nós entendermos aqui. Esse homem não acreditou. Diz o texto aqui que Paulo falava, esse homem não entendia. Esse homem não dava crédito. E o que vai acontecer é que quando você não ouve a voz de Deus, quando você não escuta a advertência de Deus, escuta os conselhos de Deus, Deus mostra exatamente que está no controle. O texto vai nos mostrar, nos versos de número 13, verso 12 assim: e como aquele porto não era incômodo para invernar, os más deles foram de parecer que se partisse dali para ver que se podia chegar a Fênice. Verso de número 13, diz assim: e soprando o vento sul, brandamente,
lhe pareceu terem já o que desejava, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando a Creta. Note aqui que houve uma aparente tranquilidade. A luta se levantou, mas no verso 13 diz que baixou. Tudo está calmo. Mas eu quero dizer aqui para você, é que lembre que no verso de número 10 e 11, Paulo fez questão de dizer que seria uma viagem incômoda, seria uma viagem perturbadora, seria uma viagem de muitas percas. Só que aqui no verso 13 diz que soprou o vento sul e aparenta-se que tudo estava tranquilo. Como eu disse e repito, se aparenta estar tranquilo, não confie. Confie na palavra de Deus. Esses homens, de uma hora para outra, baixaram a guarda, acreditaram que estavam seguros, logo jogaram os arpão em Creta e desobedeceram exatamente a advertência de Paulo, não queriam mais ouvir Paulo, não ouviram Paulo, o que Paulo disse, que seria incômoda, aparentemente estava tranquila. O problema de muitas pessoas, irmãos, é que procuram Deus, buscam Deus para receber uma vitória. Quando aquela vitória vem, abandonam Deus, abandonam o Senhor. Você quer ver uma coisa? É que quando esse Covid-19 passar, muitas pessoas estão orando, muitas pessoas estão se derramando em Deus, buscando a cura. Muitos países mostram seus fiéis de joelho, eu louvo a Deus por isso. Mas quando passar essa tempestade, essa epidemia, logo vão se esquecer de Deus. Na verdade, não procuravam Deus, procuravam a cura em Deus. Na verdade, não procuravam Deus, o Deus da bênção, procuravam a bênção de Deus. Quantos fazem isso? Quantas pessoas fazem isso? O texto vai dizer aqui que tudo parecia bem. Tudo estava bem. E o vento brando faz muita gente confundir a circunstância da vida. Quando tudo está bem, nós achamos que estamos bem. Quando tudo está dando certo, nós achamos que tudo está bem. Daí então vem um releixo. Daí então ninguém ora mais. Daí então ninguém faz a obra de Deus mais. Daí então ninguém procura Deus mais. Tudo está bem. O mal de muitos é isso. Só que de uma hora para outra as coisas mudam. O perigo vem. Veja o verso 14 que diz: mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroquilião. De uma hora para outra, as circunstâncias mudaram. Tudo que estava bem, agora está confuso. Agora está exatamente, eles estão novamente em maus lençóis, porque não ouviram a voz de Deus. Não credibilizaram o ensinamento de Paulo. Quantos de nós, irmãos, somos assim? Quando tudo está bem, nós exatamente deixamos Deus em segundo plano. Mas não muito depois, diz o texto, deu lá um pé de vento. E esse vento chegou exatamente e mudou repentinamente as circunstâncias. Surgiu um tufão, a crise chegou, o mar se revoltou. Sempre que deixemos-nos de observar as placas que Deus exatamente estabelece, nós caímos em maus lençóis. Quando você analisa o governo anterior, em que queria aprovar o casamento disso, o casamento daquilo, queria aprovar
kits para as criancinhas menores. Quando você observa que queria liberar tudo, derrubando as placas estabelecidas por Deus, nós entramos no caos. Quando nós não ouvimos o que a Bíblia diz, você pode ter certeza, é que caímos em maus lençóis. O ensinamento de Paulo, a demonstração de Paulo, a forma que ele falou, foi desacreditada por aquele homem que a Bíblia chama ele de centurião. E ele caiu em maus lençóis. E eles caíram em maus lençóis. E o interessante não é isso. Não é só você que cai, que desobedeceu. É as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão à sua volta sofrem por conta exatamente da decisão errada que você fez. Note que esse é o ponto maravilhoso. Terceiro ponto aqui que você analisa ainda é que aqui mostra a impotência que você tem. É por isso que nós precisamos sempre. Se o verso 13 diz que tudo estava em paz, o verso 14 diz que o tempo muda. E aqui no verso 15, o que é que diz? E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. O vento levou para onde ele quis. Aqui mostra a impotência do homem. Esse vírus também mostrou a impotência do homem. Mesmo a mídia manipulando tudo, mesmo a mídia mentindo, eu sei que o vírus existe. Eu sei que muitas famílias lamentam a morte de muitos entes queridos, tanto fora do Brasil como no Brasil. Eu sei que não é tudo isso, é uma manipulação, mas há um sofrimento familiar. E eu lamento, e os meus sinceros sentimentos, as famílias que perderam os seus entes queridos. Mas o que eu estou aqui a falar é que você vê a impotência do homem. Paulo no verso 10 adverte. No verso 11 ele tranquiliza. No verso 12 aparenta as coisas mudarem. No verso 13 o vento bate ali e eles acreditam estar seguros. No verso 14 o tempo muda e no verso 15 mostra a impotência do homem. Mostra que o ser humano é frágil. Quantos agora com seus carrões importados não se garantem sair na rua? Quantos aviões estão parados porque não podem chegar a Lisboa? Quantas famílias estão escondidas, mesmo tendo grana, dinheiro? Perceberam que são frágeis. Perceberam que o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra saúde. Compra um bom plano de saúde, mas não compra saúde. O dinheiro compra uma mansão, mas não compra segurança. O dinheiro compra uma boa máscara, mas não evita você ser contagiado. O dinheiro faz tudo, menos lhe garantir saúde nessa vida e uma eternidade com Deus. É importante você entender que você é impotente. O vento vai exatamente chegar na tua casa e tu precisa ouvir a voz de Deus. Tu precisa credibilizar Deus. Tu precisa colocar Deus em primeiro, em tudo na tua vida. Perceba aqui que a impotência, a fúria dos ventos era tão perigosa que eles perderam totalmente o controle do navio. Possivelmente esses homens tinham o controle de tudo. Possivelmente esses homens tinham habilidade em tudo. Possivelmente esses homens conheciam muito bem a rota. Só que conhecer a rota, só que ter habilidade, só que ter experiência, só que saber exatamente viver não é tudo, meu irmão. É preciso confiar em Deus. Você não guia seus passos, alguém guia você. Você não controla sua vida,
se controlasse sua vida, você não morreria. Você não controla sua juventude. Se controlasse, não envelheceria. Você não controla o seu coração. Se controlasse, não queria que ele parasse. Você não controla nada, meu irmão. Você não controla exatamente nenhuma necessidade fisiológica, porque se controlasse, faria exatamente no tempo correto. Essa é a verdade máxima. Deus está no controle de todas as coisas. Sua vida é uma viagem. Você decide o lugar que vai chegar. Você não decide exatamente como vai chegar, mas você tem controle exatamente de decidir. A decisão é sua e o comandante é Deus. Quem controla tudo é Deus. E aqui a gente vê que além da impotência, há prejuízos. Quando você não escuta Deus, você tem muitos prejuízos. Quantas pessoas não quebrou a cara porque não ouviram a voz de Deus? Quantas empresas vão falir porque não credibilizaram Deus? Quantos milionários não perderam a sua vida porque não deram importância às coisas de Deus? O que é que o texto diz aqui? É que dos versos 18 e 19 diz assim, e eu vou ler para você: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Verso de número 19: e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a amarração do navio. Houve prejuízo. E além de haver prejuízos, meus queridos, eles mesmos jogaram com a mão. Logo não tinha mais importância. Logo você não precisava mais. Quantas pessoas estão aí pagando milhões para se livrar do Covid-19? Quantas pessoas estão dando mais importância mais à sua vida do que às coisas? A tempestade chega e você percebe nessas horas o que é importante para você, o que é valioso para você, o que vale a pena exatamente fazer e o que é mais significante para você fazer. Diz as Escrituras que foram aliviado o navio, possivelmente soltaram muitas coisas. Depois o verso 19: e nós com as próprias mãos jogamos fora, simbolizando exatamente que não vale a pena ter as coisas e perder a vida. Esse vírus veio nos assegurar, nos revelar, nos mostrar que existem muitas coisas que lamentavelmente não vale a pena viver assim e depender e dar prioridade a essas coisas. Escute a voz de Deus, meu irmão, que você não tem prejuízos. Você tem exatamente vitórias e mais vitórias. Outro ponto importante nesse texto que eu ainda encontro é que além deles terem prejuízo, bateu neles a desesperança. Eles ficaram desesperançosos, porque achavam que iriam morrer. Nessa viagem, quantos de nós perdemos as esperanças de viver? Veja aí no versos de número 20, o texto diz: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nós salvar. Quanto tempo faz que o sol não brilha na sua vida, meu irmão? Quantos de nós já se acordou e achou
que o sol não nasceu para nós. Há um ditado que diz que tem pessoas que nasceu com a estrela, tudo dá certo. Mas parece que para nós, tudo dá errado. E a gente às vezes perde as esperanças de viver. Ficamos desesperançosos por conta de decisões às vezes erradas, por conta de caminhos escabrosos, tomados, decididos por nós mesmos. E o que acontece é, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Perceba que o cabeça, que é o centurião, não ouviu o conselho paulino. E não só o centurião, mas toda a tripulação fugiu deles a esperança de se salvar. Hoje é dia de você credibilizar mais Deus, ouvir mais a voz do Senhor, ter o ouvido sensível à voz de Deus e dar a Ele o que precisar em louvores, em adoração a Ele, honras, porque tudo é dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então, outro ponto importante aqui, eu finalizo aqui, é que nas tempestades da vida, mesmo na tempestade, mesmo no sofrimento, devemos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Perceba que dos versos 21 em diante, o cenário muda. Do verso 21 ao 44, o cenário muda. Eles vão ser agora esmagados no sentido figurado pela tempestade. Se o verso 20 mostra eles desesperançosos, o verso 21 ao 44, o cenário vai mudar. A tempestade vai bater muito forte. Mas aqui é um conselho. É que nessas tempestades, que parece cada dia mais aumentar na nossa vida, não olhe para as circunstâncias. Olhe somente para Deus. Eu sei que o desânimo vem, e esse desânimo na humanidade tem se propagado de uma forma gigantesca. As pessoas têm temido mais ligar a televisão do que simplesmente ouvir a voz do jornalista. É importante a gente entender que nessa situação nós devemos olhar para Deus, devemos credibilizar Deus, devemos confiar em Deus. Por quê? Porque se você ler o verso 21 e 22, note uma coisa importante. É que o verso 21 diz: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Pelo pensamento de Paulo, pela lógica de Paulo e a profundidade que Paulo tinha de intimidade com Deus, ele adverte nos versos de número 10. Eles não ouvem, eles não param em Creta, eles não ficam lá. Paulo faz questão de lembrar desse episódio, mas mesmo lembrando, Paulo não censura de forma áspera eles. Paulo simplesmente diz: fiquem calmos, porque mesmo vocês não acreditando em mim, era preciso ficar lá. Como vocês não ficaram, a perca exata será do navio, e nenhum de vocês exatamente vai morrer. Você pode perder as coisas nessa caminhada, meu irmão, mas a sua vida não. A sua vida está guardada com Deus, para Deus, porque foi Deus quem a comprou, foi Deus quem a selou. E aqui eu aprendo um princípio importante, é que nas tempestades da vida, nós não precisamos julgar as pessoas.
mas encorajá-las. Quando você ler esse texto, verso de número 22, Paulo diz: mas agora vos admoesto que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente a do navio. Irmão, Paulo aqui me ensina que na tempestade, em vez de você amedrontar as pessoas, encoraje-as a vencer. Você sabia que você, meu irmão, é o que mais mata a vida das pessoas, com vídeos, com áudios, com coisas imundas? Pessoas que não têm estrutura, já estão na tempestade, já estão com medo, já estão medrosas. Aí você vem com uma palavra negativa, com um pensamento negativo, com uma exposição terrível, você vai matá-la. Você vai destruí-la. Só que Paulo nos ensina aqui: encoraje-as, tem bom ânimo. Nós estamos na tempestade, tenha bom ânimo. Nós estamos passando, mas tenha bom ânimo. A gente vai sair dessa. A gente vai vencer. Nós vamos sair, é o que Paulo diz. Vocês não me ouviram, tudo bem. Vocês não deram crédito a mim, não tem problema. Mesmo vocês não dando crédito, é necessário entender que nenhum de vocês vai morrer. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Paulo me ensina isso. Paulo me diz isso. E outro ponto importante é que na tempestade, quando ela vem sobre a nossa vida, às vezes por nossa desobediência, que foi o caso aqui do centurião, ele desobedeceu, não ouviu a voz de Paulo, não ouviu a demonstração, não ouviu exatamente a advertência paulina dada a Deus, a ele, e ele passou, não credibilizaram ele. Então o que acontece é que na tempestade, abandone o medo. Eu sei que é difícil, meu irmão, não está fácil para muitas pessoas, mas abandone o medo. O medo é o pior inimigo do cristão. E eu vejo hoje os crentes com medo. Medo do vírus. Medo de viver. Medo exatamente de ser crente. E eu continuo a dizer aqui: se os crentes tivessem tanto medo de pecar, o medo de ir para o inferno, como estão apavorados com esse vírus, como disse alguém, o inferno estava vazio. Essa tempestade só veio para provar, aprovar e comprovar quem verdadeiramente valoriza a sua vida. Quem valoriza a sua vida e quem desvaloriza a vida com Cristo. Viver é bom, meu irmão, mas melhor é estar com Cristo. Viver é bom. Talvez você vai visualizar esse vídeo e não quer comentar, ou talvez não achou bom isso que eu disse. Mas quem é crente, quem é salvo em Cristo Jesus, no capítulo 8 de Mateus, aliás, no capítulo 8 de Lucas, se não me falha a memória, ou é 8 de Mateus mesmo, verso 1, 2, 3 e 4, fala a vida de um homem leproso. A lepra era contagiosa, a lepra era algo imundo, a lepra era mais ou menos esse vírus, onde as pessoas não podiam se tocar. A lepra era pior porque você se isolava sozinho, a quarentena era solitária, e essa quarentena era até a morte, que não havia diagnóstico, que não havia comprovação de uma cura exata. Então não havia um registro. Quando a pessoa era diagnosticada com lepra, o diagnóstico era: se isole no leprosário, espere morrer. Só que esse homem vê Jesus descer do monte. Esse homem ouviu dizer que Jesus curava, salvava, transformava, libertava, curava. E ele se infiltra na multidão. E o que eu acho mais lindo é que ele, apesar de ser imundo,
ele procura Jesus. Apesar de ser leproso, sentenciado à morte, ele confia. Apesar dele estar sentenciado à morte, ele adora. E apesar dele estar sentenciado à morte, ser impuro, ser imundo, ele se submete à vontade de Deus. Ele reconhece o poder de Jesus, mas também reconhece que precisa estar debaixo da autoridade de Jesus. O querer de Deus era: se quiseres, pode me limpar. Ele reconhece seu poder e reconhece que precisa estar debaixo do querer de Deus, debaixo. O que vai acontecer é que em vez do impuro tocar o puro, é o impuro que toca no puro. E em vez do impuro contaminar o puro, é o puro que contamina o impuro. E em vez do impuro deixar exatamente o impuro, o puro impuro, o puro é que deixa o impuro puro. A mesma coisa acontece com nós, meu irmão. Eu não estou dizendo que você vai procurar doente, vai dar uma de crentão e entrar exatamente. Não, não é isso, meu irmão. Mas o evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser anunciado. A palavra de Deus precisa ser dita, falada, ministrada. E lamentavelmente, me perdoe, mas é a verdade, eu vejo muitas pessoas se esconderem dentro da sua casa. Você pode dizer assim: mas irmão Zé Paulo, você está falando de lives aí. Mas estou evangelizando, meu irmão. Estou visitando. Estamos pregando. Porque é importante a ministração do evangelho. É importante a gente sair disso aqui. O evangelho é uma caminhada por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Paulo nos ensina que na tempestade devemos abandonar o medo. Paulo nos ensina que precisamos ter bom ânimo na luta, na tempestade. Paulo nos ensina que ter medo é bloquear o feito poderoso de Jesus. Lembre que na tempestade os discípulos se apavoram, Jesus dorme. Lembrem que na tempestade os discípulos perdem o controle, Jesus dorme. Lembramos, irmãos, que na tempestade Jesus, o Senhor Jesus, ele dorme no barco, mostrando a mim e a você que quem está no controle das coisas é Ele. E nós precisamos não só abrir as nossas igrejas para pedir dízimo, não, meu irmão. Precisamos abrir a nossa igreja para oração. Precisamos abrir a nossa igreja, não é só para colocar alguém para receber dízimo lá, não. Abrir a igreja para receber dízimo, as pessoas têm coragem. Mas quero ver ter coragem para abrir e pregar o evangelho e continuar tendo culto. A igreja ela vai ser perseguida. A igreja ela vai ser perseguida. A igreja vai ser amedrontada. A igreja na era do anticristo vai ser caluniada. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui, eu finalizo aqui é: será que se o anticristo aparecesse agora e decretasse, porque será um governo, será um líder supremo, terá uma única moeda, terá uma única ordem, e pedisse para os líderes fecharem as suas igrejas, e os líderes pedissem para você, meu irmão, que você ficasse dentro de casa, você ficaria? Porque isso vai acontecer. Brevemente isso vai acontecer. E eu quero ver exatamente qual será a nossa reação. Temer a Deus, como disse Pedro, importa temer a Deus ou os homens?
Importa confiar em Deus ou nos homens? Importa obedecer para não perder cargos de igreja, ser disciplinado? Importa temer a esses homens ou a Deus? Essa é minha ministração e que Deus o abençoe. Amém.